Bora lá então. Vamos assistir um videozinho do Barca. Bora. Ai, que bonitinho. Uma dúvida que muita gente sempre tem é sobre os desastres naturais, né? Aqui no Muito Japão eu emo. sempre recebo muita pergunta, pessoal falando de terremoto, né? Como é que é? E eu sempre falo que tem bastante mesmo, né? Terremoto tem toda hora, mas geralmente são pequenos, né? Que a gente nem sente direito, a gente nem sabe direito se aconteceu mesmo ou não. Mas são coisas comuns, né? Os desastres naturais, eles são comuns aqui no Japão. E eu nunca me aprofundei muito neles em nenhum vídeo, nada. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre as previsões que os especialistas têm aí para os próximos anos, para as próximas décadas, de como esses desastres podem acabar influenciando aí no curso do Japão, tá ligado? Falar um pouco sobre isso. E é isso aí. Nossa, eu acho que foi na Netflix que eu assisti um documentário sobre um terremoto que teve lá. Eu lembro zero coisa sobre, tipo, qual que foi a cidade, qual que o terremoto, quanto que aconteceu, sei lá. Porque o foco Claro que o documentário passou a informação, né? Mas o foco do documentário era sobre essa parte supersticiosa do Japão, essa coisa de espírito, né? De espírito. E aí era o povo relatando, que, tipo assim, que desde que aconteceu o maremoto, tsunami, terremoto? Não, foi coisa do mar. Desde que aconteceu esse treco aí, como que começou a ter muita aparição de coisa assim no Japão, das vítimas, né? E tinha uma moça que falava que todo dia uma pessoa batia na porta dela, toda molhada, dizendo que ou que tinha perdido alguém, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Sei lá, o Japão tem essa parte mística muito, né, tipo, muito nada a ver com desastre natural, mas é isso aí. Ou tudo a ver, né? Depende do ponto de vista. Bom, mais uma vez aqui em Ginza, tô direto aqui. Outra coisa que eu reparei, e é 100% aleatório, o japonês, na sua maioria, tem esse guarda-chuvinha transparente, né? Tipo assim, a cada 10 9 tá usando esse daí. Será que é uma promoção? Será que eles compraram, tipo, na Renner? A região mais cara de Tóquio, o bairro mais chique de Tóquio, mais luxuoso. Sempre falo, né? Toda vez que eu passo aqui eu falo a mesma coisa, mas é um interessante, o pessoal pergunta, né? O metro quadrado aqui é um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Acho que, se eu não me engano, é $2.000 o metro quadrado aqui em Ginza, então só tem realmente loja de grife, loja cara aqui. É um dos bairros mais luxuosos do mundo. E de noite na chuva fica muito bonito, porque tem muita luz, bastante reflexo. Então eu gosto bastante de gravar aqui. Tem bastante beco também para passar. E enfim, né? A gente já falou aqui algumas vezes aqui no canal. É muito iluminado, cara. Eu me surpreendo toda vez, assim, de ver, assim, como que é muito iluminado. Tipo assim, num ponto que não precisa nem de poste de luz, porque, tipo, todos esses outdoor, tipo assim, muito brilhante, muito brilhante. Caraca, eu não vejo uma coisa dessas no Brasil nunca. Primeiro que não ia durar nem 2 dias. E segundo, porque não sei se aí tem mais aqui, tem umas bancas, tipo essas bancas de jornal, tipo não, né? Banca de jornal. Se bem que não vende mais jornal, né? Banca de revista. Que atrás delas tem um treco assim, tipo uma tela gigante, para você poder anunciar. E o brilho dessas telas é absurdo de forte. Tipo assim, você consegue ver quilômetros de distância do negócio. O treco é tão brilhante que você tá longe, você só vê uma luzona branca, assim, você nem consegue identificar o que, que tá escrito ali de tão brilhante que é. E isso incomoda pra caramba. Então, né, não sei.
a gente se acostumaria com uma cidade intensamente brilhante? A gente virou um país, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui, lá vai eu falei outra coisa 100% aleatória. Gente, tá acontecendo aí com vocês também, porque tá acontecendo aqui no meu país, Minas Gerais. As pessoas não estão enfeitando as suas casas pro Natal, botando pisca-pisca na janela. Não estão. Isso me deixa triste. Eu gosto tanto de pisca-pisca. É. Sobre os problemas que o Japão enfrenta, né? Problemas que a sociedade japonesa enfrenta. Problemas econômicos, né? Sociais, que a longo prazo podem ser extremamente prejudiciais para o Japão. Não se faz Natal que são como esses problemas, antigamente. né? Com a baixa natalidade, né? Dos japoneses, o envelhecimento da população, né? Tem muita gente morrendo, pouca gente nascendo. Existem estudos aí que apontam que isso vai acabar acarretando no colapso da sociedade japonesa, né? Um colapso populacional no futuro. E falta de mão de obra, né? Principalmente nos setores mais braçais, nas fábricas, falta gente para trabalhar, economia estagnada, excesso de trabalho, né? Enfim, esse monte de problema estrutural, falando assim agora mais desse rolê do trabalho braçal. E se você é um estrangeiro que quer morar no Japão, é só muito difícil você conseguir um visto. Então, também, eu acho que isso também é uma questão interessante. Tipo assim, é um país que precisa de trabalho braçal e, querendo ou não, estrangeiros, né? Tipo, nós, assim, de terceirão, os famigerados país de terceiro mundo. Tem sempre essa coisa de viajar para fora para trabalhar e não sei o que, em busca de condições melhores, blá blá blá. E aí o Japão tem essa questão, né? Que ele precisa de mão de obra, mas ao mesmo tempo é só se for japonês. Não só, né, obviamente, mas em sua maioria. E aí acaba que talvez se eles abrissem mais aí para estrangeiro poder trabalhar, talvez, né, resolveria um pouquinho disso. Mas é muito difícil conseguir visto, muito difícil. são muitos problemas, né? Que a gente fala aqui, a gente já citou esses problemas diversas vezes aqui no canal. Mas todos esses problemas socioeconômicos, eles ainda são problemas solucionáveis, né? A gente sabe que o governo japonês, ele demonstra ali uma certa displicência ali, né, em não tomar as medidas necessárias em relação a esses problemas, né? Que nem a gente sempre fala, né, que pô, seria muito fácil abrir as fronteiras, tem um monte de estrangeiro aí querendo trabalhar. Eu falei primeiro. Só tá registrando aqui, hein? Eu falei primeiro. Hein? Não, mas é que é sério, realmente a solução mais viável é você abrir ali e facilitar a vida do estrangeiro que quer trabalhar no país, que isso aí, pô. Seria muito mais fácil, né, o Japão facilitar a entrada desses estrangeiros para permitir que eles venham aqui suprir a falta de mão de obra. Mas ao invés disso, o Japão continua dificultando, né, cada vez mais a emissão de vistos, dificultando cada vez mais a vinda dos estrangeiros para cá. Então vai perpetuando os problemas que o Japão já tem. Mas ainda assim, né, que nem eu falei, são problemas solucionáveis, né? A gente aqui. Inclusive, é até um assunto interessante, né, de você se pesquisar por que que o Japão, tendo o problema que tem, não abre para outras culturas, tirando a parte de que eles têm, né, esse rolezinho aí da etnia e blá blá blá, né, da mistura que eles não gostam. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui. Não são todos, mas a maioria, principalmente a geração mais antiga. Mas quando o país está numa situação dessas, né, se existe uma solução, mas como que eles, tipo, são cabeça dura? Caraca. Aqui mesmo falando, a gente Você consegue iria pensar trabalhar em no soluções, Japão? né? Pô, facilita a entrada dos estrangeiros, eles começam a trabalhar, vai poder diminuir a carga horária dos japoneses, os japoneses vão ter mais tempo para ficar com a família, pode aumentar a taxa de natalidade, pronto, né? Vai resolvendo tudo aos poucos. Então, assim, independente de qualquer coisa, né? O Japão também é um país rico, é a terceira maior economia do mundo, é um país que tem muita influência internacional, né? Então é realmente difícil de imaginar
que o governo vá permitir que esse tipo de problema socioeconômico acabe levando a uma crise irreversível, né? São problemas graves, se não for feito nada, vai acontecer, mas são problemas solucionáveis, né? Cabe só uma boa administração ali do governo para resolver. Agora, tirando esses problemas socioeconômicos, o Japão também enfrenta um outro tipo de problema muito grave, que todo mundo sabe, e esse sim é um problema que Otakus. Esse é o problema. Brincadeira. realmente não tem solução, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Otakice. Na verdade, eu acho até interessante Brincadeira. de pensar, eu sempre falo isso, né? O quanto esses problemas socioeconômicos eles acabam parecendo pequenos, né? Diante de uma ameaça de desastre natural, né? Faz a gente perceber a nossa insignificância, né? A insignificância da nossa sociedade, porque do dia pra noite a natureza pode chegar e varrer tudo da face da terra sem mais E nem matar menos. todo mundo. E aí todos esses problemas socioeconômicos que a gente tinha antes vão simplesmente deixar de existir, porque a própria sociedade vai deixar de existir, né? Então, olha só, eu peguei aqui alguns dados que eu achei interessantes de um vídeo de um japonês, inclusive, que ele falava o seguinte, né? Primeiro que assim, o Japão ele é uma ilha, né? Ele ocupa só 0,28% da superfície do planeta. O Nossa, Japão muito ocupa só pequenininho. 0,28% da superfície do planeta Terra. Ou seja, o Japão é minúsculo, né? É um dos menores países do mundo em extensão. Ainda assim, 7% de todos os vulcões ativos no mundo estão aqui no Japão. Muito desbalanceado. 7% dos Caraca. vulcões ativos no mundo estão no Japão. 10% de todos os terremotos que acontecem no mundo acontecem no Japão. E desses, 20% de todos os terremotos com magnitude acima de 6 na escala Richter, que são os mais fortes, né, acontecem aqui no Japão. Todo ano. Eu acho que o documentário que eu vi foi foi de um terremoto, agora eu não sei. Se foi um terremoto que foi muito intenso e acabou movendo muito e o mar subiu e aí causou um tsunami logo em seguida. A gente, é aquilo, eu posso estar sendo muito burra. Tem sempre chance de eu estar sendo burra. Não vou me esquecer disso. Mas é que eu realmente não me recordo, porque eu de fato foquei na parte dos fantasmas. Cerca de 26 tufões passam em média pelo território do Japão. Então, assim, geograficamente falando, Tá o todo Japão mundo é fudido. basicamente o inferno mesmo. E fora, né, todos esses desastres naturais que acontecem todo ano, né, que acabam se tornando corriqueiros para quem vive aqui. Isso é uma coisa que sempre, né, o pessoal pergunta, pô, Baca, já passou por algum terremoto aí no Japão? Direto, né? Basta você morar um mês no Japão que você vai passar por um terremoto, né? Só que a maior parte deles são fracos, né? São coisas que às vezes você nem percebe direito e acaba se tornando normal, né? Tufão também, vira e mexe tem tufão. E aí dá aquela tempestade, pá, se torna normal, né? Mas fora esses desastres que acontecem toda hora, né? Existem previsões de desastres mais graves, né? Um em específico, inclusive, que podem e provavelmente vão destruir grande parte do Japão no futuro próximo, aí coisa de 30 anos daqui pro futuro. Caraca, tá muito pertinho. Se for E aí é parar pra lógico, né? pensar. O governo tenta se prevenir contra isso da melhor forma possível. Mas a verdade é que Deixa eu falar outra coisa, 5% aleatória. Ele fica com a câmera no peito aqui, ou é na cabeça? Sei lá, eu só sei que a gente tá vendo, né, pelos olhos da câmera. Então ele vai andando assim e a câmera tá na frente. E eu sempre tenho a impressão de que ele vai bater em alguma coisa, que ele vai bater em alguém, que ele vai trombar em algum lugar, que ele vai trupicar, tropeçar, vai cair, lamber o chão. Porque a gente tem essa percepção da câmera, né? Que nem nessa cena agora, que parecia muito que ele ia bater nesse treco aí de metal. contra isso da melhor forma possível. Mas a verdade é que Aí desvia muito em cima. não tem muito pra onde correr, né? Vai Pra ser gente, né? inevitavelmente um desastre que pode sim acabar com o Japão como a gente conhece, né? Vai obrigar o Japão a se remodelar de tão grave que pode ser a situação. É uma série, na verdade, né? Uma série de acontecimentos, um efeito dominó de desastres naturais
que muita gente diz que quando acontecer vai ser como se fosse o apocalipse do Japão. Tudo vai começar, segundo os especialistas, né, os estudos que são feitos, com o tal do mega terremoto da fossa de Nankai. Esse terremoto, como o nome já diz, é um mega terremoto, né, não é um terremoto qualquer. Ele é extremamente poderoso. Ai, que bonitinho. E ele acontece na divisão da placa tectônica do Mar das Filipinas com a placa tectônica de Amur. A divisão dessas duas placas tectônicas fica exatamente no que é a região de Honshu, que é uma das principais ilhas aqui do Japão. O Japão fica em cima da divisão dessas placas tectônicas. E esse terremoto ele acontece de tempos em tempos, né? Em intervalos de 90 a 200 anos ele acontece. Nossa, e geralmente nem é tão acontece longo em assim. pares ainda. São 2 terremotos muito fortes que acontecem em 2 pontos específicos ali da divisão dessas placas tectônicas, né, em que acontece ali uma ruptura, né, que é o que eles chamam ali. A última vez que esse terremoto aconteceu foi em 1946, mas não foi uma ruptura completa, né, como eles dizem, né, não foi o terremoto que, com a magnitude total que poderia ter sido, né. E mesmo assim, já foi um terremoto de magnitude acima de 8 na escala Richter, já foi muito forte, né. O principal ponto, né, da divisão dessas placas tectônicas, que pode acabar produzindo o terremoto mais poderoso de todos, ele não sofre uma ruptura desde 1854, né? E já é esperado que o próximo mega terremoto aí de Nankai seja uma ruptura total, né? Seja uma ruptura que vai realmente ser o terremoto mais forte que pode ser. E que possivelmente vai acontecer nos próximos 30 anos, dentro dos próximos 30 anos, né? Os especialistas aí, eles já dizem que é esperado um terremoto de pelo menos 9.1 na escala Richter e que vai atingir as 2 maiores cidades do Japão e as mais populosas, né, que são Tóquio e Osaka, né? E isso é bizarro, tá ligado? É bizarro porque, assim, por mais que esses terremotos já tenham acontecido. Não, isso é bizarro porque, assim, por mais que nós, os seres humanos, sejamos um povo muito, tipo, inteligente, evolutivo, que cria coisas e pensa em coisas e tá sempre nessa crescente, assim, tanto científica quanto até pessoal mesmo, blá, blá, blá. Não interessa. Tipo assim, a natureza, se quiser matar a gente em 1 segundo, ela vai, ela pode e foda-se. E é tipo assim, nesses momentinhos assim que eu fico pensando, cara, como que a gente é muito insignificante, como que a gente é, assim, fraco, como que a gente é nada. E é muito doido pensar nessas coisas assim, quando a gente fala de forças da natureza, como que uma chuva, um vento, um sei lá o que, pode assim destruir a sua casa e mudar a sua vida para sempre. E não importa, tipo, se você passou 30 anos trabalhando e juntando dinheiro para construir aquela casa. A natureza pode, de alguma forma, destruir aquilo. E cada vez que a natureza fica mais desregrada, não tô falando de terremoto, né? Mas, tipo assim, dessas, tipo, chuva, igual tá chovendo muito aqui em Minas e tá tendo muito alagamento, muita gente tá perdendo tudo. Como que é muito nossa culpa, assim, também. Essa coisa da gente não cuidar do nosso próprio planeta. E sei lá pra onde que esse assunto tá indo. Né? Eles acontecem de tempo em tempo. A última vez que ele realmente aconteceu com força total, né, foi ainda numa época em que as populações das cidades eram muito menores do que são hoje, né, e as próprias cidades eram muito menos urbanizadas, né, não tinham tantos edifícios, tantas rodovias, tantas pontes, né, enfim, tantas construções com potencial de desmoronamento como tem hoje aqui nas metrópoles japonesas, né. Então realmente o estrago que o terremoto dessa magnitude pode causar nas 2 maiores cidades do Japão, a roupinha dela. onde estão acumuladas praticamente, né, a maior parte da população do país,
é gigantesco, né? Para vocês terem uma ideia, o governo japonês estima que o próximo mega terremoto de Nankai causaria um prejuízo de mais de 200 trilhões de ienes nos primeiros 2 anos e chegaria a 1.240 trilhões para recuperar tudo no decorrer de 20 anos após o terremoto. Então olha só, né? Eles já estimam que Eles já iria fazem demorar ali as pelo menos contas. 2 décadas, né? 20 anos ainda depois do terremoto para conseguir reconstruir tudo que vai ser perdido por decorrência desse mega terremoto quando ele acontecer. Mas olha que doido, é um mega terremoto que acontece de tempos em tempos. Então, tipo assim, de tempos em tempos, a população do Japão vai passar por isso. Pode ser 200, 300 anos, mas de tempo em tempo vai acontecer e eles vão passar por isso. Quer dizer, não dá para saber também, né, como que vamos estar daqui a 300 anos. Mas, de fato, é uma coisa que, tipo assim, vai sempre acontecer. É, sempre, né? Mas é sempre. E isso ainda não é nada, né? O valor que vai ser gasto para se recuperar as coisas ainda não é nada. Porque esses mesmos especialistas eles já fazem projeções para pelo menos 230 mil mortes no Japão em decorrência aí de um evento dessa magnitude. Então já ia ser uma catástrofe. Olha para você ver, a gente está falando sobre como um terremoto pode matar muita gente, e aí ele tá falando o número, e é chocante o número de gente que vai morrer quando uma coisa dessas acontecer. Mas e o Covid? Engraçado, né, que parece que não tem esse choque, porque matou muito mais. É bom a gente pensar nessas coisas. Catástrofe que ia abalar a sociedade japonesa enormemente, né? Mas, como se não bastasse, né? Essa é só a primeira parte do drama, né? É o primeiro cavalo, só o primeiro cavalo do apocalipse. Porque todo mundo sabe, né, que um terremoto dessa magnitude muito provavelmente acabaria produzindo também um tsunami gigantesco, né? O Japão, por ser uma ilha, Então, fica vulnerável. Então, eu tô achando que é isso. Eu acho que o documentário fala sobre o terremoto e seguido do tsunami. Eu não acho que seja só o tsunami. Tsunamis só acontecem por causa de terremotos? Cara, eu realmente não sei. Vou pesquisar sobre depois. Mas eu acho que foi isso. Tsunamis por todos os lados. E as ondas gigantes que um terremoto de 9.1 de magnitude produziriam, com certeza ainda iriam acabar engolindo cidades inteiras, né? Iam matar mais muitos milhares de pessoas, principalmente nas regiões costeiras, né, do Japão. É muito comum, né, aqui no Japão, tanto que o nome da onda está em japonês, né, o tsunami. Quase sempre que acontece algum terremoto muito forte, o Japão é assolado por tsunamis. E muito provavelmente depois desse terremoto as cidades já estariam devastadas por conta do terremoto e ainda viriam essas ondas gigantescas para acabar com tudo que restou, né? E por fim, como se tudo isso já não bastasse, né, ainda tem a cereja do bolo. E é interessante porque provavelmente é o cartão postal mais famoso do Japão, né, o Monte Fuji, que tem muita gente inclusive que nem sabe, mas o Monte Fuji não é uma montanha, né? O Monte Fuji, na verdade, é um vulcão ativo, né? É o maior vulcão do Japão e um dos maiores do mundo, inclusive. E aí, assim, a última vez que o Monte Fuji entrou em erupção, olha só, foi em 1707. E adivinha só, o que causou a erupção do Monte Fuji em 1707 foi justamente um desses mega terremotos. Olha pra você ver. Da fossa de Nankai, né? Então, assim, lógico que de lá pra cá, né, desde 1707 já aconteceram outros terremotos, né, que nem eu falei, 1800 e pouco, 1946. E desde então os cientistas eles vêm monitorando a possibilidade de uma erupção do Monte Fuji, né? Eles verificam ali a quantidade de CO2 que é produzido ali dentro do vulcão, né?
E se eu não me engano foi depois daquele terremoto de 2011, né, que teve aqui no Japão, que destruiu tudo lá. Eu acho que é esse. Os níveis de CO2 do Monte Fuji depois desse terremoto, eles chegaram a 5 gramas por metro cúbico por dia. E isso é considerado o limite do seguro pelos especialistas, né? Então o Monte Fuji ele já está no limite do limite. Já é meio que um consenso, tá ligado? Já é meio que um consenso da comunidade científica ali que o Monte Fuji não vai aguentar mais um terremoto de magnitude muito alta, entendeu? Então é quase certeza que da próxima vez que esse mega terremoto de Nankai acontecer, o Monte Fuji vai eventualmente entrar em erupção, né? E mais uma vez, né, aquilo que eu já tinha falado lá no começo. A última vez que o Monte Fuji entrou em erupção foi em 1700, tá ligado? Isso nunca aconteceu na história recente do Japão. Então o estrago que uma erupção como essa pode causar, ainda mais por ficar perto, né? O Monte Fuji fica perto dos centros urbanos. Aqui de Tóquio a gente consegue ver o Monte Fuji, né? Então não dá nem pra imaginar, né? Não dá nem pra imaginar o estrago que essa erupção poderia causar. Então assim, há quem diga, né? Há quem diga que essa série de desastres que podem vir a acontecer nos próximos 30 anos podem acabar até remodelando o Japão como a gente conhece, né? É uma desgraça, né? Se parar pra pensar, pô, um terremoto de magnitude altíssima que vai acarretar em tsunami e ainda provavelmente vai acarretar na erupção do Monte Fuji, né? Tudo isso vai acontecer muito rápido e é uma certeza, né? Esse que é o pior, é uma coisa que é inevitável e que não tem muito como se prevenir, né? Não dá pra mudar o Japão de lugar. Então tipo, não tem muito muito o que interessante. fazer. Eu acho interessante também porque os sociólogos e os economistas, né, que estudam sobre o Japão, eles também dão mais ou menos o prazo de 30 anos ali até a sociedade japonesa colapsar pelo envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né? Então olha só, né, se todos esses eventos culminarem, né, simultaneamente, Tudo coincidirem junto, de acontecer acabou tudo o junto, Japão. né? O Japão já está passando ali por uma crise e tal, e ainda vai lá, acontece esse desastre, aí esquece, né, filho? Aí é só Aí vai ser lenda. ir de horizontal mesmo, tá ligado? E que nem eu falei, né? Esses desastres naturais, eles são inevitáveis, ainda que não aconteçam, né, nos próximos 30 anos, como estão prevendo. Eles com certeza vão acontecer alguma hora, né? Não é questão de sorte. É questão de tempo. E a única sorte que se pode ter é a de morrer antes que tudo isso aconteça. A sorte é não estar vivo para ver tudo isso acontecer. Mas que vai acontecer, vai, infelizmente. E é isso. O Brasil, né, apesar dos problemas sociais que a gente tem, pelo abençoado menos por Deus. nesse quesito do clima Jesus e da é brasileiro. geografia, é um paraíso comparado ao Japão. É isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado disso aí. Quando as coisas dão ruim, dá tudo ruim de uma vez. É tudo de uma vez, uma coisa atrás da outra, não adianta. Acontece, né?